Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma aula da disciplina de Agronomia, Ciências e Tecnologia. Bem, eu vou abrir aqui a nossa apresentação. Um momento, por favor. Aqui, abrir. Deixa eu tentar novamente. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância das áreas agronômicas e correlatas para os sistemas agrícolas. Okay? Bem, a competência e fundamentos da área. Bem, o profissional em agronomia, ele tem competência principalmente nas áreas de botânica, ecologia, zoologia, zootecnia, ecologia, climatologia, solo, fitotecnia, fitopatologia, engenharia e agronegócio. Ou seja, observo a uma ampla dimensões de áreas que o profissional pode atuar no mercado de agronomia. Bem, dentro desse contexto, nós podemos falar um pouquinho sobre a botânica. Né? A botânica nada mais é que uma área, né, que fala sobre a sistemática, taxonomia, fisiologia, genética, anatomia, morfologia, fitoquímica, fitogeografia, entobotânica. Ok? Dentro dela também existe ainda temos ainda a área da zoologia, que é uma área de trabalho e a importância para os estudos de pragas, inimigos naturais e criação animal. Pessoal, é extremamente importante que normalmente essas disciplinas são disciplinas básicas do curso de agronomia, mas são disciplinas que permitem com que o profissional tenha um conhecimento amplo de informações que vai ser necessário no cotidiano do dia a dia da agronomia. Então, quando se discute sobre botânica, quando se discute sobre ecologia, quando se discute sobre zoologia, zootecnia especificamente, são áreas que é necessário que haja uma ampla capacidade de interpretação, de conhecimento dessas informações. Por quê? Porque, de uma certa forma, nós não sabemos qual a área distinta nós iremos atuar no mercado. Então, consequentemente, o curso de agronomia lhe possibilita, né, ter essa noção ao longo do curso, até o momento que você se sentir maduro o suficiente e aderir ao mercado de trabalho quando estiver formando aí no seu 10º semestre, especificamente, e você vai poder escolher aí uma área de atuação no mercado. Bem, a zootecnia é um tipo de trabalha com um tipo de criação de animal, tipo de sistema de produção com relação à agricultura. E principalmente ele elenca ali as principais criações, né, exploradas na região. Aqui, qual é o papel do zootecnista, né, o papel do agrônomo como zootecnista? Né? O agrônomo em si, ele vai atuar na questão de formulação de rações, vai atuar na elaboração e renovação de pastagem, ok? Isso é muito importante no cotidiano da agronomia. Um momento, pessoal.
Como eu ia dizendo a vocês, né? Então, você pode atuar no mercado na área de zootecnia, né? Especificamente na formulação de ração, em fábricas de ração, vão atuar especificamente também na gravação de receitas, né? Para engorda de animais, ok? Manipulação para que vocês possam interpretar e adequar a melhor alimentação específica para o animal de interesse econômico, tanto para a área de avicultura, para a suinocultura, para a bovinocultura de corte ou de leite, ok? Existe uma gama de áreas que podemos atuar nessa relação. Dentro da ecologia, né, nós temos a ver relações entre os seres vivos, que vai interpretar ali os parasitas, a herbivoria, né, a competição, e como se relacionam com a produção e criação. Então, é muito importante entender que a agronomia em si, o agrônomo em si, de uma certa forma, ele também é um ecólogo. Okay? Por quê? Porque é necessário entender as dimensões da relação da vida com a atuação do profissional no campo. Então, comparar ali os ecossistemas com o sistema de produção é extremamente importante. Por quê? Porque nós estamos aqui numa região clássica, né, que é a Baixada Cuiabana. A Baixada Cuiabana ela apresenta um sistema bem interessante, que é uma parte do Cerrado, migrando ali inicialmente para o Pantanal. Okay? Então nós temos dois biomas específicos, distintos aqui na nossa região, próxima à nossa região, que dá um destaque muito importante para a atuação no mercado da agronomia. Então, entender essas relações é muito importante. O estado do Mato Grosso é um estado extremamente interessante, porque além do bioma Cerrado e Pantanal, nós ainda temos o bioma da Amazônia. Então, interpretar, caracterizar essas informações permite que o profissional tome decisões mais assertivas em relação à sua atuação no mercado de agronomia. Elencar ali o que são os fatores bióticos, abióticos dos ecossistemas e como eles se relacionam entre si. Né? Bióticos são aqueles naturais, são aqueles relacionados no cotidiano da própria vegetação, da natureza específica. Os abióticos são aqueles que o homem interage em si. Okay? Então você tem ali uma relação muito importante no dia a dia. Então o agrônomo em si, né? Ao adentrar em uma determinada área para atuar como profissional, ele vai ter que entender as relações ecológicas para tomar uma decisão mais assertiva, mais adequada para a área e assim, consequentemente, ter um maior potencial de produtividade na área. Lembre-se, o produtor rural, ele busca o que no final de agronomia? Ele busca a sua capacidade em trazer a ele a vantagem de produzir mais, gastando menos. Ok? Produzir mais, gastando menos. Mas como é possível produzir mais, gastando menos, se eu não tenho conhecimento específico de todos os fatores que envolvem a agricultura? Um dos fatores extremamente importantes também, que é da nossa ossada, né, do agrônomo, é a climatologia. Bem, a climatologia, ela estende nas informações em relação ao clima, que é, né, quais as suas variáveis. Nós vamos falar aqui de radiação solar, falar de umidade, pluviosidade, ou seja, chuvas, ventos, correntes marítimas, etc. E qual a relação de cada uma dessas variáveis com a agricultura e como elas são importantes para definir o sistema de produção. Bem, uma coisa que é extremamente importante dentro do contexto é que, por mais que nós, profissionais da agronomia, tenhamos um conhecimento amplo de como conduzir uma cultura no campo, ali, trabalhando desde a escolha da melhor semente, o ato de preparar o solo, de fazer o plantio, adequar todo o procedimento. Se nós não entendemos de climatologia, todas as nossas informações, todas as nossas técnicas, elas são levadas ao fracasso. Por quê? Porque não adianta você plantar se você não conhece a capacidade da região em relação à pluviometria. Porque se não haver chuva, se não tiver água, não vai ter como especificamente a planta, né,
a semente, né, germina, não vai ter o desenvolvimento da planta. Então, e principalmente outro fator importante é a radiação solar. Por quê? Porque é necessário que ocorra ali durante um período do ano, né, o período, do plantio, que haja o efeito da radiação solar, o acúmulo de radiação solar, que nós chamamos de grau dias. A disciplina de climatologia, vocês vão entender isso mais adequadamente, né? E como fazer os cálculos para você entender e identificar essas relações. Porque o acúmulo de grau dias favorece o desenvolvimento fisiológico e fenológico da cultura de interesse econômico. Okay? Ambientes, regiões que têm muito vento, né, tem que ter um pouco de cuidado, que você precisa criar estratégias de fazer quebra-vento. Por quê? Porque senão vai haver muito tombamento das espécies. Então acaba havendo um prejuízo muito grande em relação a essas características, essas variáveis climáticas. Ok? Continuando esse raciocínio, né, ainda temos as relações do solo. O solo em si, ele é o que nós podemos dizer, ele é a coluna dorsal da agronomia. Por quê? Porque é justamente o ambiente, né, que praticamente vocês irão atuar no mercado. É em cima dele que vocês irão plantar, que irão cultivar, né, manejar a cultura de interesse econômico. E com base nisso, você precisa ter um entendimento de todas as características do solo da sua área em questão. Então, o solo, qual é a complexidade do sistema do solo? Nós precisamos entender a relação da química do solo, da física, da biologia, né? E a sua importância para a agricultura. E é possível buscar ali uma infográficos da FAO relativos ao ano no internacional, né, especificamente ali, adaptar, ilustrar as informações. Nós precisamos buscar essas relações. E para o Brasil, especificamente, é interessante vocês terem conhecimento da relação do solo, porque nós temos a Associação Brasileira de Ciência do Solo. E em cima dela, né, que se caracteriza as informações em relação desde a formação do solo até as características de manejo do solo, né, em termos de conservação do solo. Isso passa por processos de classificação, identificação das informações que são necessárias para se trabalhar em relação ao solo. Okay? Além disso, nós temos também a relação da própria engenharia, né, que mostra a atividade da área de atuação do engenheiro e de que forma essas atividades são importantes para a agricultura e onde o agrônomo pode atuar, principalmente na relação de construções rurais, máquinas, barragens, sistemas de irrigação, etc. Então, o profissional de agronomia, especificamente, né, ele pode atuar na parte de engenharia, na elaboração e construção de silos, na construção de pequenas residências, da elaboração do esquema de como que vai ficar ali as construções rurais na propriedade, ou readequação dessas informações, ok? É importante também entender as relações elétricas das instalações, né, ali na área, porque que pode levar a fatores, né, que podem causar problemas na área rural. A relação de sistema de irrigação é extremamente importante, por quê? Porque hoje nós estamos tendo aí um grande acesso, né, e de importância na relação de irrigação. E o profissional de agronomia, ele vai ter que fazer o cálculo de irrigação, o cálculo de dimensionamento, né, dos canos, okay, da bomba. Por quê? Porque isso faz parte do papel. Então, quanto maior o conhecimento, olha a dinâmica que nós temos. Né? O profissional de agronomia, ele é um profissional com amplo conhecimento de área. A fitotecnia, ok? Ela relaciona todos os conhecimentos necessários para a fitotecnia em relação à produção vegetal e de que forma todas são igualmente importantes para a formação do agrônomo. Bem, a fitotecnia, ela define as características específicas de cada cultura de interesse econômico. Podemos falar aqui da soja, do algodão, do milho, do arroz, do café, da cana, né? E assim vai em termos, entrando na fruticultura, nós temos laranjas, maçã, limão, melancia, melão, então, morango. Então, tem uma dinâmica muito grande de áreas
de culturas de interesse que podemos trabalhar, e a fitotecnia ela está dentro dessas características específicas, né? Por quê? Porque é através dela que você vai entender as práticas, os manejos que são importantes para cada uma das culturas de interesse econômico. A fitossanidade. E fitossanidade é uma prática muito importante entender, porque ela está diretamente relacionada à questão de saúde. Ok? Bem, discutir o conceito de pragas, parasitas, herbívoros, pode ser apresentado em paralelo com a ecologia. E as áreas de trabalho do fitossanidade, né, possibilidade de trabalho para o gerador e suas implicações para a produção agrícola e o sistema de produção. Introdução aos temas técnicos de manejo de pegada de pragas, controle, prevenção, monitoramento. Né? Aqui, a fitossanidade, né, nós temos aí o Ministério da Agricultura, que trabalha muito com essa relação. Por quê? Porque trata-se da sanidade, trata-se de manter ali o ambiente sadio e da forma que não permita propagar para quem? Para as outras regiões, que da sua área não vá para outras regiões e de outras áreas não vá para a sua. Caso contrário, isso aí pode criar um impacto econômico muito grande. Tão importante é a fitossanidade que nós temos aí o período que chamamos de vazio sanitário, nós estamos nele. É o período que não se planta nada. É obrigatório, por lei, ter um período que não vai haver o plantio, a não ser o cultivo que já está instalado lá no campo, que normalmente são as pastagens, né? Ou frutíferas, culturas anuais, que não há como retirar. Ok? Então, olha a gama de informações que é necessário. E aqui o agronegócio. É extremamente importante definir o agronegócio, que apresenta os conceitos sobre o agronegócio e suas importâncias para a agricultura. O agronegócio, né, é algo extraordinário no dia a dia do profissional da agronomia, e não só da agronomia, porque ele envolve diferentes profissionais, como os veterinários, como o engenheiro florestal, ou administrador. Né? Então, isso é importante. Por quê? Porque ele vai envolver um mercado econômico muito grande. Para vocês terem uma ideia, o agronegócio ele é um setor extremamente importante para o Brasil. Por quê? Porque ele está dentro diretamente do PIB, ele influencia diretamente o PIB nacional, o Produto Interno Bruto Nacional. Ok? E existem diferentes vertentes, né, diferentes áreas de atuação no mercado, que vai desde dentro da porteira, desde dentro da fazenda, até mesmo a mesa do consumidor. Então, todos os processos, todas as variáveis envolvidas nessa relação, ela implica ali o agronegócio, implica ali a receita, né, do que se vende, do que se compra, como comprar, por que comprar, ok? E respeitando ali as diretrizes básicas da lei do mercado, ok? Então, isso, e vocês podem estar observando, né, que a discussão do agronegócio é tão importante que diretamente está sendo divulgada nas redes sociais, nas televisões, nos telejornais, e você percebe claramente que a importância dessas relações, dessas discussões em relação ao profissional de agronomia, por quê? Porque é ele que é o responsável técnico por grande parte das atividades que se implica ali o agronegócio. Bem, uma das perguntas bem claras, né, é que você, o profissional de agronomia, primeiramente, para começar a pensar na sua atividade lá no campo, ele primeiro tem que se perguntar qual é o clima da sua região, ok? Por quê? Ele tem que saber se o clima é chuvoso, se o clima é seco, né? Se o clima é muito quente, ele é ameno, e assim vai discutindo, ok? Então, isso existe em classificações para serem definidas, e vocês vão estudar isso lá na disciplina de climatologia. Dentro desse contexto, né, quais o tipo de solo da sua região? Por quê? Porque você precisa definir as características do solo. Se ele é um latossolo, se ele é um plintosolo, se ele é um argissolo, se é um luvissolo, um cambissolo, e assim sucessivamente. Ok? E por quê? Porque cada solo apresenta uma característica distinta e principalmente as relações dos atributos diagnósticos
que permitem você te auxiliar a tomar decisões mais propícias de como utilizar a área de forma mais adequada. Quais os tipos de criação de animal da sua região? Né? A sua região predomina que tipo de criação? Bovino, de corte, bovino de leite, avicultura, suinocultura, e assim vai sucessivamente. De que forma o clima e o solo interferem nos sistemas agrícolas e os cultivos da região? Bem, pessoal, isso é um fator extremamente importante a definir. Por quê? Porque todas as perguntas feitas até agora, né, e discutindo aqui, todas elas interagem entre si. Então, é extremamente importante entender que o clima e o solo estão diretamente interligados e vão afetar justamente o quê? O tipo de cultura de interesse econômico, se ela se adequa ou não para aquela região, o tipo de criação de animal se adequa ou não para aquela região, ok? Se não entender essas relações, consequentemente, o profissional pode tomar decisões de forma inapropriada para aquela área. Bem, nós temos aí uma relação da indústria, né? Hoje, que é uma relação muito importante dentro do próprio agronegócio, da própria agricultura, do próprio engenheiro agrônomo para a atuação, né? E a pergunta é, e agora? Por onde começar? Como ajudar esse produtor, né, da atuação de mercado? O que devemos fazer? Quais são as características desse agricultor? Qual sistema de produção melhor se adequa à sua capacidade? Quais são as áreas agronômicas envolvidas nesse sistema de produção? E o que são essenciais para realizar as melhores escolhas? Então, vocês observam que existe sempre um porquê, sempre uma pergunta que é necessário ser respondida para que vocês possam aplicar o melhor gerenciamento, a melhor atuação no mercado específico, na área de interesse. Por quê? Como já vimos ali, um agrônomo pode possuir ocupações bastante diversas, como, por exemplo, né, até mesmo um produtor rural. Existem muitos engenheiros agrônomos que são proprietários de terra, que trabalham aí cultivando e contratam outros profissionais de agronomia para atuar no mercado, nas suas propriedades. Okay? O exemplo clássico é o bairro mágico. O bairro mágico é um engenheiro agrônomo, okay, e contrata outros profissionais para atuar nas suas propriedades. Atuar como extensionista junto aos produtores, ou seja, aquele profissional que vai fazer extensão, ele vai lá atuar normalmente em pequenas propriedades, porque extensionista que vai levar tecnologias ao facilitar que os produtores possam se adequar melhor à produção, verificar se as áreas deles são mais propícias ou não a determinadas características da agricultura. Pode atuar também em empresas privadas na área de insumos, comercialização e agroindústrias, ok? Como assim, professor? Vamos lá. Você pode atuar na área vendendo fertilizantes, vendendo defensivos agrícolas, ok? Vendendo ração, ok? Na comercialização, de que maneira? Comprando soja, comprando pluma, vendendo no mercado de futuro, ok? E também temos aí as agroindústrias, né? Por exemplo, a Ambev, que é uma empresa que trabalha com bebida. Aqui existem vários profissionais lá dentro que atuam nessas relações. Temos aí também empresas do ramo alimentícios, que trabalham a produção de sucos, e também temos a oportunidade de trabalhar também em ONGs, né, organizações não governamentais, instituições de pesquisa. Uma delas são pesquisa, nós temos aí a Fundação Mato Grosso, a Fundação Rio Verde, né, a própria Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, com ensino e educação. Né? Ensino e educação são profissionais como professores, como no meu caso, ok? Ou instituições públicas nacionais ou até mesmo internacionais. Bem, é comum a todos essas possíveis carreiras e a habilidade, né, de fazer o uso de diversos conhecimentos de modo integrado para planejar atividades e procurar solucionar desafios encontrados no dia a dia. Então, o papel do profissional do agrônomo, né, é ele estar devidamente capacitado para resolver os problemas relacionados ao agro, né, no dia a dia. Então, o conhecimento amplo, desde a base, desde as informações, desde
das disciplinas mais básicas. Né? Professor, mas que disciplinas são essas? Cálculo. Né? Cálculo é uma disciplina básica, mas é necessário, porque você precisa entender essas relações. Outra disciplina básica, biologia, ela é básica, mas você precisa das informações para que você possa acumular informações e conseguir responder juntamente com o passar do tempo da faculdade, as outras demais disciplinas que vão te ajudar ali a formular o seu conhecimento, a desenvolver o seu conhecimento em relação à agronomia. Ok? Dentro deste contexto, ainda temos que agora, né, imagine ali que dentro de todas essas possibilidades você optou por trabalhar como extensionista. O profissional que atua diretamente auxiliando os produtores a tomarem ali as melhores decisões para a produção de criação. Imagine ali também que você está começando um novo projeto junto ao agricultor pouco experiente que necessita de auxílio em praticamente todas as atividades. Então, neste caso especificamente, o que vai acontecer? Você vai ter que colocar em prática todo o seu conhecimento agronômico, desde o levantamento básico das características da propriedade, ligando as informações climatológicas, informações de solos, né? A relação socioeconômica do produtor rural, porque não adianta nada você criar ali um mega projeto e, infelizmente, o produtor não tiver condição financeira para poder executá-la, ok? Ah, mas ele pode fazer empréstimo, mas tem que verificar se ele tem viabilidade econômica para poder pagar o empréstimo, né? Porque são relações, são tomar decisões muito importantes e, infelizmente, né, o profissional de agronomia, ele não pode errar. Ele é um profissional que ele não pode errar. Por quê? Porque se ele errar em alguma tomada de decisão, ele vai prejudicar muito o produtor rural. Então, consequentemente, é extremamente importante que cada um de nós, né, nos dediquemos cada vez mais a adquirir cada vez mais conhecimento, para mim é conhecimento em relação à agronomia. Vamos tentar ali compreender melhor, né, o que envolve cada uma dessas variáveis e como elas estão relacionadas entre si. Vamos focar aqui, primeiramente, no melhor tipo de solo. Ok? Um momento. Então, pessoal, a relação do solo, né? Qual o melhor tipo de solo? Bem, o melhor tipo de solo é aquele que te proporciona as relações práticas que o produtor rural pode executar no campo. Por quê? Porque existem solos especificamente que são altamente férteis, né? Tem uma fertilidade muito boa, tem ali uma disposição de ter ali elementos químicos essenciais para as plantas, né, em grandes quantidades. Mas existem solos também que, infelizmente, são muito pobres, têm pouca fertilidade. Então, consequentemente, nessas áreas onde há uma baixa fertilidade, o produtor rural vai precisar gastar um pouco mais, né, investindo em fertilizantes, em adubos corretivos, ok? Aí, professor, mas como que eu vou escolher o melhor tipo? Infelizmente, não tem como escolher o melhor tipo de solo. Por quê? Porque você, quando adentra uma propriedade rural, você precisa identificar o tipo de solo que ela tem e tomar a decisão mais assertiva em relação a esse tipo de solo. Ok? Então, baseado no solo que você vai encontrar na propriedade, você vai tomar decisões mais relacionadas a eles. Por quê? Porque não
o solo não é igual você ir no mercado, né, e você escolher ali um produto. Eu quero levar esse solo aqui, né? Você pode fazer isso, né? Eu quero comprar um solo com essas características durante o período que você está escolhendo a aquisição da propriedade. Porém, você não vai levar um pacote, né, 100%, porque, infelizmente, você vai chegar só próximo daquilo ali que você quer. Porque o solo varia espacialmente. Okay? Varia ali de uma área para outra, e bem classicamente, né, em relação, principalmente ao material de origem, principalmente aos fatores que envolvem a sua formação. Outra situação importante a definir é qual a melhor espécie a ser cultivada na área, ok? A ser escolhida. Bem, para isso, você vai ter que tomar decisões baseadas aqui no solo, vai ter que entender o tipo de solo que você tem, e definir e caracterizar principalmente as relações climáticas da sua área em relação ao índice de radiação, em relação à pluviometria, a relação à velocidade do vento, essas características, processo de evapotranspiração, que permitem, classicamente, né, auxiliar vocês a tomar decisões mais propícias da situação. Um minutinho só, pessoal. Então, ok. Em relação às informações específicas, né, é importante vocês verificarem. Deixa eu tirar um programa aqui, que está fazendo barulho, e vai acabar afetando aqui a tomar decisão. Então é importante a gente entender essas relações, ok? Por quê? Porque dentro das espécies ainda há uma necessidade muito grande de escolher ali qual melhor a variedade, né? Qual a variedade. A pergunta é você... Só um minutinho, por favor. Só. Então, considerando essas informações, né, é extremamente importante vocês entendam que vocês vão estudar aí na faculdade, né, também que as relações da escolha da variedade, entender o que é variedade, né, dentro da minha espécie, ok? O fator, olha outra pergunta importante aqui. Qual é a melhor época para realizar determinada atividade no campo? É muito importante definir essas relações. Por quê? Por quê? Porque essa relação, né, vai definir ali o período, principalmente de chuva, né, você precisa ter essa relação. Então, meus caros, a relação da escolha. Então, a relação da época, né, ela está muito implícita nas questões ligadas ao quê? Ao período de chuva. Porque se você plantar sem ter água, praticamente é impossível da planta poder germinar ali, ok? Então, consequentemente, você vai acabar perdendo todas as atividades iniciais.
E a colheita, né, normalmente é importante entender que seria a melhor época seria exatamente na época que tivesse pouca precipitação. Por quê? Para evitar ali a perda também na colheita. Então, são épocas, a melhor época de realizar determinadas atividades. Então, a gente vai definindo isso, existe essa característica específica desse período. Como a planta se desenvolve, né? Esse é um estudo específico que é aplicado diretamente aonde? No desenvolvimento da cultura, principalmente na questão da fitotecnia. Ok? A disciplina de fitotecnia, você vai focar nessas informações. Quais são as pragas que podem atacar as nossas plantas e como tratá-las, né? Então, normalmente, a praga, o que é praga, né? Praga nada mais é uma relação direta do número de insetos que vão atacar ali a cultura de interesse econômico, e esses insetos, né, dependendo da sua quantidade, que podem causar danos, né, significativos, eles são chamados de pragas. Vocês vão aprender isso diretamente lá na disciplina de entomologia. E qual a relação de tudo isso no meio ambiente e a época do cultivo e o clima? Ok? Então, por que é importante entender todas essas características? Primeiramente, você vai estar envolvendo técnicas de atividades que envolvem riscos. Né? Que riscos são esses? Principalmente risco econômico, que se você equivocadamente falhar em qualquer tomada de decisão em relação à cultura de interesse econômico, vai gerar ali um problema sério em relação também à produtividade. Outro fator importante a ser relacionado aqui é justamente a questão da do impacto ambiental que pode levar ali as informações, a sua atividade e a sua tomada de decisão. Ok? Então, como isso pode ocorrer? Simples, pelo fato de você estar ali utilizando ali defensivos agrícolas, e sendo que você pode aplicá-los, né, de forma inapropriada, se tomar uma decisão equivocada. Outras informações, né, que é importante entender, é como as informações apresentadas durante essa sessão vão ajudar o nosso produtor a escolher o sistema de produção mais adequado. Vamos escolher a nossa espécie, existe ali uma demanda para ela? Então, você precisa definir primeiramente, né, a cultura de interesse econômico, ela tem demanda? O que é demanda? Existe interesse em ser adquirido o produto que vai se produzir na região ou tem facilidade de trabalhar? Não adianta nada você fazer o cultivo de uma determinada espécie e depois você não conseguir vendê-la, ok? Quem irá comprar? Quem é o público-alvo, né? Quem são os indivíduos que vão estar ali se propondo a adquirir o produto? Como devemos entregar, né? Você precisa verificar se existe ali vias que favorecem o escoamento dos produtos que você vai produzir. Ah, mas aí nós trabalhamos hoje com soja. Sim, nós estamos falando de soja, algodão, milho, ok. Mas você pode trabalhar com pequenos produtores, pensando em relações diretas no quê? Na distribuição de hortifruti. Então, você precisa dimensionar especificamente como você vai atuar no mercado com essas culturas. E essas variedades é adaptada a qual região, né? Ou seja, vamos pensar na maçã. Bem, maçã é adaptada à região do sul. Eu consigo trazer maçã para cá? Não, é um pouquinho mais complicado. Então, o que vai acontecer? Você vai ter que escolher variedades que sejam mais propícias para a região de interesse. Ok? Então, tudo isso você tem que tomar muito cuidado em relação à sua tomada de decisão para escolher, para auxiliar o produtor rural. Bem, muitas das variedades são adaptadas às nossas condições, né? Algumas espécies, elas são adaptadas, ela pode vir para cá, ela não vai produzir igualmente nas regiões que elas são comumente encontradas, mas ela pode ser algumas são adaptadas e, consequentemente, você consegue trazer alguma produtividade. Aí a pergunta é, qual a demanda por fertilizante? Porque muitas dessas culturas podem ser que elas exijam uma quantidade muito grande de fertilizante.
para que ela possa ali produzir adequadamente, né? Então, consequentemente, dependendo do fertilizante que ela vai exigir, o custo de manutenção do manejo dessa área acaba sendo ali, de certa forma, muito alto. Então, tem que verificar se é passível ou não, é possível ou não a inserção dessa cultura no campo. E o arranjo espacial, né, o espaçamento, né? O que é isso? Você precisa entender se é possível você trabalhar, cultivar ela, e qual é, entender qual é o espaçamento da cultura de interesse. Por quê? Porque o espaçamento ele vai influenciar muito no manejo da cultura. O espaçamento muito largo, né? Você diminui a quantidade de plantas e aumenta a possibilidade de infestação de plantas daninhas, e, consequentemente, você tem ali uma variação, você pode ter as plantas se produzindo adequadamente, mas você produz um pouco menos. Espaçamentos mais curtos, né, uma espécie mais próxima da outra, você produz, você diminui o espaçamento entre plantas, diminuindo a possibilidade de aumento de plantas daninhas, porém, você aumenta a possibilidade de inserção de patógenos, porque você readequa o microclima, deixa normalmente um sombreamento maior, deixa um pouquinho mais úmido o ambiente. Então, você tem que analisar com todo cuidado qualquer informação que vai influenciar a sua tomada de decisão. Bem, geralmente, né, para essas perguntas sobre as características de espécies cultivares, as empresas fornecedoras já possuem ali as respostas, mas também é importante que o produtor, sempre que possível, teste as informações de acordo com a sua realidade, pois elas costumam ser obtidas, né, a partir de ensaios de campo em unidades experimentais. Então, uma coisa que é muito comum hoje na propriedade rural, é muito simples, né, ser feito, são pequenos ensaios experimentais. Então, a disciplina de experimentação agrícola é extremamente importante para você cursar, entendê-la. Por quê? Porque vocês vão usar muito. Porque é muito comum hoje, em qualquer propriedade, você ter ali um pequeno ensaio, pelo menos para decidir qual a melhor variedade a ser inserida na área, na questão da soja, na questão do algodão, na questão do milho, ok? Então, se faz pequenos ensaios para poder verificar se eles se adequam mais, se produzem mais, quais os manejos mais apropriados para que se mantenha a produtividade, ok? E agora, né? O que fazemos, né? A pergunta é, qual é o clima da sua região, né? Qual a temperatura máxima, mínima ao longo do ano e o fotoperíodo? Então, você observa que existem muitas perguntas, tá? Que um profissional de agronomia tem que responder para se tomar a decisão de escolher ali a cultura de interesse econômico apropriado para isso. E para isso é necessário que ele estude, né? Estude o quê? Estude essas informações, como trabalhar com essas informações. Não adianta nada, o clima aqui é chuvoso, beleza, mas e daí? Chove quanto? Né? Essa chuva que chove, como que ela chove? Né? Ela chove isso aí distribuído no ano, isso aí no mês, isso aí em 6 meses. Então você tem que caracterizar essa informação para saber como que é a distribuição pluviométrica na região. Outra situação, qual é o tipo, associando com o tipo de solo, por quê? Porque dependendo do solo, o solo mais argiloso tende a encharcar mais rapidamente, né? E, consequentemente, o solo mais arenoso tende a infiltrar mais rapidamente. Professor, mas qual que é a vantagem? Vocês vão estudar isso aí ao longo da faculdade para entender isso na disciplina de solos, associada com a disciplina de climatologia, ok? Por quê? Porque são informações que podem favorecer ou desfavorecer simultaneamente, dependendo das características do seu ambiente, né? Que pode acelerar ou não a degradação desse solo, ou seja, deixar esse solo mais degradado, mais pobre ainda. Ok? Eles são adequados à espécie, né, a área adequada à espécie, a cultivar que queremos produzir, ou devemos escolher uma outra espécie, uma cultivar mais apropriada? Então, você vai ter que analisar essa informação com muito cuidado. A incidência de pluviometria, né, é suficiente para o período de produção da cultura? Ou seja, você vai inserir aquela cultura de interesse naquele período que você definiu, que você olhou, ele chove adequadamente, né? Ele vai trair a prestação suficiente para que você possa readequar. Por que eu falo isso? Porque hoje, né? Porque normalmente nós falamos de safra. O que é safra? O safra, ela é dividida no ano agrícola. Ela começa no mês de novembro, né? Aproximadamente em termos de novembro, e vai até o mês de março.
Abril, maio. É maio, mais ou menos, é o período da safra. Okay? Depende de muitas culturas. Tem algumas culturas mais curtas, outras um pouquinho mais longas, mas essa é só a safra. Nós chamamos de ano agrícola. Por exemplo, nós temos o ano agrícola agora que estamos entrando, que é o ano agrícola 2020 para 2021. Então, o ano agrícola sempre é considerado parte de um ano com o outro. Porém, né, existe uma atividade que nós falamos de safrinha. Okay? O que é safrinha? Após o plantio, a colheita da safra principal, a gente colhe a safra, né? A gente colhe a safra e vai plantar uma outra cultura para manter aquele solo coberto. Neste caso, nós chamamos de safrinha. Safrinha. Ok? O que isso implica? Né? Implica que você otimiza melhor a sua área e, consequentemente, você pode ter uma produtividade complementar à área. Em algumas regiões aqui, principalmente no estado do Mato Grosso, algumas regiões do Mato Grosso, né, o processo de safrinha é tão interessante que ela chega a ser chamada de safra, né, na segunda safra. O que isso implica? Né? O que isso implica? Isso implica que a produtividade é muito superior que as regiões que só têm a safrinha, porque ela tem a produção da cultura de interesse principal no período da safra. No período da safrinha, aquela cultura que ele utilizaria para a safrinha virou safra, então ele produz muito mais, então ele consegue agregar ali uma produtividade mais propícia e uma rentabilidade melhor. E existe algumas regiões ainda que ainda existe a terceira safra, ok? São 3 safras no ano, que condiciona uma outra situação de manejo muito propício, né? E aí trabalha sempre com ocupação do solo, o solo está sendo sempre coberto, tomando decisões propícias. Então, ou seja, são áreas com alta rentabilidade, né? Então, o ano inteiro ele está tendo uma rentabilidade daquela área. Isso é possível? É, mas é necessário um acompanhamento técnico, né? Conhecendo todas as características específicas daquela região, desde as características ligadas ao solo até as climatológicas. Ok? A pergunta aqui, né? Beleza, como todos aqueles fatores climáticos podem influenciar a produção, né? Bem, vou dizer para vocês. Se você escolher a cultura e a cultura ela necessitar de uma quantidade X, né, de pluviometria, de água, de chuva, durante sua fase fenológica, ou seja, durante todo o seu desenvolvimento, e cair, em vez de cair X, vai cair menos, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir cumprir o ciclo dela. A mesma coisa está relacionada à incidência de radiação solar. Aquela incidência de radiação solar, né, ela vai estar ali em si, há algo que nós chamamos de acúmulo de Gaudias. Então, é necessário que haja luminosidade, né, específica para aquela cultura de interesse. Então, o clima em si ele é extremamente importante, né, na escolha da cultura, na adequação da cultura, quando você associa o clima em relação ao tipo de solo, principalmente quando falamos assim em relação à profundidade, nós chamamos de profundidade efetiva. E a profundidade efetiva é aquela que o solo, você trabalha com o solo sem ter até uma profundidade que não tem nenhum tipo de impedimento. O que é impedimento? Né? Você vai estar trabalhando com solo, você vai usar algum instrumento para poder cavar o solo, e esse solo só vai ter solo. Quando ele encontrar qualquer impedimento, ou seja, qualquer cascalho, qualquer material que impeça, por mais simples que seja, por mais menor que seja, a gente chama de propriedade efetiva. Ali atingiu a propriedade efetiva, significa que a partir de ali a cultura, né, ela não vai encontrar só solo, ela vai ter alguma característica que vai afetar ali a produtividade. Ou seja, ela vai afetar o desenvolvimento radicular e, consequentemente, vai diminuir o potencial de produção na área. A relação da textura, né? O que é textura? Vamos aprender isso aí em solos, né? Especificamente, a textura não é mais o tamanho de partículas, são granometrias. É como se solo são grânulos, né? Material mais fino, material mais grosso. A fertilidade, né? A relação da fertilidade, uma das características muito importantes é que é necessário o profissional coletar a amostra desse solo de forma apropriada e encaminhar para o laboratório. O laboratório vai analisar, com base nessa informação, nós vamos poder definir a fertilidade desse solo, o quanto esse solo tem na química que é favorável ao desenvolvimento da cultura e qual é a relação textural, né? Especificamente, nós estamos quantificando. Então, a análise laboratorial é quantitativa, a gente consegue mensurar
ok? Já foi realizada alguma análise química, então você precisa buscar essa informação, buscar análise química desse solo, ok? Porque você precisa ter um histórico, precisa ter uma relação disso. Devo fazer? Né? A pergunta é, devo fazer análise de solo? Sim, é muito importante. Uma análise de solo, ela é uma das ferramentas mais importantes na tomada de decisão da atividade agrícola do campo. Por quê? Porque você vai entender como que está a característica do solo naquele momento que você vai trabalhar efetivamente a área. É necessário fazer calagem? Depende. Depende do quê? Depende das características químicas que você observar na análise do resultado da análise do solo. Ok? Então você tem que olhar com muito carinho as informações. Isso aí vocês vão aprender lá na disciplina de fertilidade do solo. Ok? Adubação. Eu preciso fazer adubação? A minha pergunta, a mesma resposta. Depende do quê? Depende de como está as características do meu solo, né, em relação à fertilidade, em relação à química do solo. Eu vou ter que observar isso através do quê? Através do resultado da análise do solo. Ok? Então, uma vez que eu defini essas informações, eu consigo caracterizar e tomar as decisões mais propícias de escolher se devo fazer calagem, se devo fazer adubação, né? Se devo fazer uma gessagem, né? Que é uma situação que vai trabalhar. Tudo isso depende do resultado da análise de solo. Quanto isso vai custar? Bem, isso aí é uma relação que propicia, que depende das suas características do seu ambiente, para que você possa definir ali, né, quantas amostras você precisa coletar. Baseado nas amostras, vai ter um custo cada amostra que você vai analisar para cada característica de informação que você pretende obter. Vai ter o custo, né, quando você definir a recomendação de calagem, porque você vai precisar comprar ali o corretivo, né, no caso o calcário, você precisa transportar o calcário até a fazenda, ok? Você vai ter um custo, né, você tem que definir a quantidade de adubo, vai ter que comprar ele, vai ter que transportar até a fazenda, vai ter que aplicar isso na fazenda. Então, tudo isso, né, tem que ser mensurado, tem que ser calculado para definir a relação de custos. E isso é o papel do profissional de agronomia para definir. Quais os manejos devo fazer para preservar a sua estrutura? Né? Qual manejo? Depende de vários fatores, existem várias técnicas, né, que a gente precisa aprender a trabalhar para conduzir ali a área em si, né? E, consequentemente, essa área está propícia a desenvolver ali, a ser cultivada a cultura de interesse econômico. Agora, o que temos todas as informações, né? Podemos decidir qual cultivo, né, a cultivar que vamos escolher no sistema de produção a ser dotado, né? Vamos lá, mas professor, o que é sistema de produção? Nós podemos ter o sistema intensivo e extensivo, né? E aí sim vai ser discutido. O que é isso? Né? Isso são características de trabalho. Intensivo é intenso, né? Quando eu planto soja, quando eu planto algodão, quando eu planto milho, né? São características de plantio intensivo. O que é isso? Estou intensificando, estou trabalhando arduamente, estou trabalhando muito, colocando um espaçamento mais propício, ok? Ali dentro, tentando sair o máximo possível da área em questão. Já o extensivo, né? Extenso, são áreas mais abrangentes, não precisa ser tão intenso, é uma coisa mais light. Normalmente são isso aplicado para pequenos produtores, até alguns que possam ser de médio, né? Mas aí, então, intensivo já são papéis considerados de médio, né, muito médio, para grandes produtores. Não estou dizendo que pequenos produtores possam fazer intensivo também, mas já o custo de intensificação é um pouquinho mais caro. Ok? Também podemos planejar o processo que serão realizados para o preparo do solo, o plantio, adubação, tratos culturais e as etapas de colheita, armazenamento, transporte e produção. Também podemos iniciar aí um manejo integrado de pragas, observando ali a incidência delas nas diferentes etapas de desenvolvimento das plantas para evitar os seus danos, ok? Dentro desse contexto, né, existem algumas técnicas, que é o MIP, o Manejo Integrado de Pragas, e o MIPD, né, que é o Manejo Integrado de Plantas Daninhas, ok? Então, o profissional que trabalha nessa área, ele já vai fazer um tipo de levantamento, ele já aproveita, já faz vários levantamentos simultaneamente na própria área. Então, ele já também aproveita para fazer o manejo integrado, né, de doenças, né, o MID. O que é isso? São técnicas específicas de quando estiver entrando na área de plantio, ele vai analisar as informações
ele vai encontrar naqueles locais, vai anotar, vai trazer a planilha de campo para o escritório e, com base nisso, vai tomar as decisões em relação de controle das pragas, das doenças e das plantas daninhas que vão estar lá no campo. E também vai verificar também se apresenta algumas deficiências foliares, né, e, consequentemente, verificar se há uma necessidade de fazer o quê? Uma análise foliar, e, consequentemente, fazer uma análise de chão de tris. Essa análise é uma análise mais específica, mas você consegue ter uma noção se a adubação que você fez, né, ela foi adequada ou não. Ok? Então, observe que nós temos uma grande quantidade de informações que são importantes a serem adquiridas pelo profissional de agronomia, para que vocês possam formar, né, e ter uma carreira de sucesso no campo. Então, meus caros, vocês veem, né, que existem muitas informações a serem adquiridas. Eu já inseri vários materiais lá no portal acadêmico para que vocês possam acompanhá-los fazendo leituras. E dentro deste contexto, dessa contextualização, nós estamos organizando e trabalhando cada vez mais para melhorar o acesso de vocês. Juntamente ao material, tem algumas atividades para serem executadas e nós vamos trabalhando continuamente, né, em relação a essas informações para que vocês consigam, né, adquirir o conhecimento e aprimoramento em relação à escolha de vocês em relação a serem profissionais atuantes na agronomia. Vamos dar um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta.